Olá, alunos! Estamos de volta aqui. Vamos para mais uma aula, nossa terceira aula para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, PCRS 2018. Mais uma aula falando sobre botões do Excel 2007. Então acompanha comigo agora passo a passo. Pessoal, quando nós falamos sobre o Excel 2007, nós vamos identificar através da guia Início um grupo chamado Fonte. E esse grupo fonte tem vários botões. O que nós vamos fazer agora é, primeiro, identificar o nome de cada um dos botões que pertencem ao grupo fonte e depois nós vamos usar passo a passo cada um deles. Então acompanha comigo a partir de agora, vendo qual o significado, qual o nome de cada um desses botões do grupo fonte da guia Início do Excel 2007. Então acompanha comigo. Esse primeiro aqui, onde aparece a fonte calibre, esse nós chamamos de fonte, que é justamente o tipo de caractere que vai ser escolhido para as células. Já vamos usar todos eles. Esse onde eu tenho aqui a descrição 11, esse é o botão chamado tamanho da fonte, que permite aumentar ou diminuir o tamanho da fonte indicada na célula. Continua comigo, nós temos também aqui um outro botão que é um A menor com a seta apontando para baixo, que serve para diminuir o tamanho da fonte. E aí cada vez que o usuário clicar nesse botão, ele vai diminuindo gradualmente o tamanho da fonte. Ao lado dele aqui nós temos um outro botão que é um A grande com a seta para cima e esse é o botão aumentar tamanho da fonte. Cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai aumentando gradualmente o tamanho da fonte da célula. Vamos continuar só no reconhecimento, por enquanto, do nome de cada botão do grupo fonte. Esse aqui que temos o A com uma cor, uma barra de cor embaixo, é o cor da fonte, permite alterar a cor da fonte que vai ser exibida na célula. Depois nós temos o botão cor de preenchimento, que altera a cor de fundo das células. Temos também aqui o botão borda, que permite aplicar borda às células selecionadas. Por padrão, as linhas de grade que compõem a planilha, a princípio não são impressas, mas quando o usuário coloca bordas, as bordas por padrão são impressas. Por isso é interessante colocar bordas nas células da planilha. Depois, continua, temos três botõezinhos agora bem famosos, né? Temos aqui o botão negrito, que deixa a fonte mais espessa na célula. Temos o itálico, esse izinho que deixa a fonte inclinada, esse é o botão itálico. E temos então o botão sublinhado, que aplica uma linha na parte inferior dos caracteres. Bem, esses são os nomes dos botões que estão dentro do grupo fonte da guia Início do nosso Excel 2007. Agora o que nós vamos fazer é pegar de fato, aí vocês já estão enxergando na tela o Excel 2007, nós vamos digitar aqui, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou diminuir um pouquinho o nível do zoom aqui das minhas células e nós vamos digitar vamos colocar aqui. Nesta primeira célula, vamos digitar aulas, o valor textual. Aqui vamos colocar 12. Aqui vamos colocar cursos. E aqui vamos colocar 45. Perfeito. Eu tenho 4 células aqui para aplicar alguns desses itens da guia Início do grupo fonte. Acompanha comigo passo a passo. Então, primeira coisa, quando acessamos o Excel 2007, aqui aparece a guia Início. E dentro da guia Início encontramos o grupo fonte. Primeiro eu vou selecionar a célula A1, que tem a palavra aulas, e nós vamos clicar aqui onde diz fonte, para alterar o tipo da fonte. Aqui está calibre, eu vou escolher a fonte Aharoni. Perfeito. Isso é uma alteração, então, no tipo da fonte ou simplesmente fonte. Aqui onde tem 12, eu vou clicar na caixa tamanho da fonte do grupo fonte e vou escolher um tamanho de fonte maior, por exemplo, 26, ou posso escolher também um tamanho de fonte menor, vamos escolher 10. Então, alteramos aí o tamanho da fonte. Se o usuário deseja alterar gradualmente o tamanho da fonte, ele clicando nesse A grande com a seta para cima, observa, cliquei, 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 cliquei. Ele está aumentando gradualmente o tamanho da fonte. E se eu clicar no botão que está ao lado, que é um A menor com a seta apontando para baixo, esse significa diminuir o tamanho da fonte. E cada vez que eu clico, ele vai diminuindo gradualmente o tamanho da fonte. Observa comigo, cliquei, 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 e ele foi diminuindo gradualmente o tamanho da fonte. Depois, podemos alterar também aqui a própria cor da fonte. O usuário pode clicar direto para alterar aquela cor padrão que está indicada no próprio botão, nesse caso vermelho, ou clicar na setinha que aparece ao lado, que permite ao usuário escolher outro tipo de cor de fonte desejado, como eu acabei de fazer. Essa cor escolhida passa a ser a cor padrão do botão cor da fonte.
Agora eu vou selecionar a célula A2, que tem o texto cursos, e nós vamos clicar nesse botão chamado cor de preenchimento. Esse botão cor de preenchimento, na verdade, ele altera a cor de fundo da célula. Então, quando eu clico no botão cor de preenchimento, ele altera a cor de fundo da célula, quer dizer, a cor de preenchimento da célula. Se o usuário desejar escolher uma outra cor de preenchimento, a mesma história. Clica na setinha que aparece junto ao botão cor de preenchimento, escolhe uma outra cor desejada e altera qual é a cor de preenchimento, a cor de fundo daquela célula. Vamos continuar aqui com as nossas observações. Agora eu vou selecionar essas 4 células e com essas 4 células selecionadas, agora nós vamos usar esse botão chamado bordas, que quando o usuário clica ao lado, no botão bordas eu posso escolher o tipo de borda desejado, como borda inferior, superior, esquerda, direita, sem borda, todas as bordas, só borda externa. Eu vou escolher todas as bordas e percebe que ele aplicou bordas agora às células selecionadas. Por padrão, essas bordas aparecem na impressão, já que as linhas de grade originais da planilha, a princípio, não aparecem na impressão. Então é interessante, quando desejar que apareçam as linhas divisórias das células, clicar no botão bordas e escolher um padrão de borda desejado. Vou selecionar de novo a palavra cursos aqui e agora vamos usar esses 3 últimos comandos. O negrito da tecla de atalho Ctrl N, que deixa a fonte mais espessa, o itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada, e o sublinhado da tecla de atalho Ctrl S, que aplica uma linha na parte inferior da célula, do texto das células. Se o usuário desejar mudar o tipo de sublinhado, basta clicar exatamente na setinha que aparece junto ao botão sublinhado e escolher, por exemplo, sublinhado duplo em vez de sublinhado simples. É o que eu vou fazer. Vou escolher sublinhado duplo e percebe que ali na palavra cursos agora, de fato, ficou um sublinhado duplo sublinhando as células. E o símbolo que aparece agora dentro do grupo fonte não mais é o S, agora é o D. Então, se aparecer o S, é sublinhado simples. Se aparecer o D, com 2 linhas embaixo, isso é o sublinhado duplo. Eu vou novamente escolher o sublinhado simples para retornar o padrão original que nós temos aqui dentro do Excel. Bem, isso é bem interessante porque, com isso, pessoal, nós estudamos não só qual é o nome de cada botão, mas também aplicamos as funções desses botões dentro da parte prática aqui do nosso Excel 2007. Mas vamos revisar de novo o nome de cada um, só para não esquecer, e aí a gente finaliza essa aula. Acompanha comigo. Aqui onde tem calibre, então, repetindo, aqui nós temos o nome da fonte, ou simplesmente fonte. Aqui nós temos o tamanho da fonte. Depois, esse Azinho com a setinha para baixo é o diminuir o tamanho da fonte, e o A maior com a seta para cima, esse é o aumentar o tamanho da fonte. Depois temos cor da fonte para alterar a cor, e aí temos também cor do preenchimento, que altera a cor de fundo da célula. Temos o botão bordas, onde o usuário pode escolher borda inferior, superior, esquerda e direita, ou ainda todas as bordas, ou até deixar sem nenhuma borda, é possível fazer também. E aí temos os 3 botões mais famosos, o negrito do Ctrl N, o itálico Ctrl I e o sublinhado, que é o Ctrl S. Mas a princípio é o sublinhado simples. Se o usuário clicar, vai aparecer um D com uma linha dupla, e aí é o sublinhado duplo, do qual o usuário também pode fazer a escolha aqui dentro do Excel 2007. Ok, pessoal? Isso foi mais dicas importantes que acabamos de falar para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!